paz do Senhor Jesus, queridos professores da turma de juniores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Descomplicando a Teologia. Que bênção ter você aqui conosco. E se você ainda não me conhece, sou a professora Neia Santos e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. E já vou te avisando, aqui no nosso canal você vai encontrar as videoaulas desde a turma de jardim de infância até a turma de adultos. Então já te peço, crente, compartilhe o nosso vídeo com as pessoas da tua igreja, com os teus amigos, com os teus familiares. Faz isso agora, não deixa para depois não, para que eles possam também estar aqui conosco, fazendo parte dessa grande família. Se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal, ou se você já nos assistiu outras vezes e ainda não se inscreveu, considere se inscrever em nosso canal, ativar aí o sininho para receber as notificações, deixa o seu joinha aí, deixa o seu like e também o seu comentário. Eu fico muito feliz e tenho o maior prazer em responder cada um dos comentários de vocês, tá bem? Vamos lá então na nossa aula de hoje, aula de número 4 dos juniores. Nós temos como tema o profeta do cativeiro babilônico. Vamos estar falando sobre o profeta Daniel. E vai ser uma aula maravilhosa, eu tenho certeza. Deixa aqui nos comentários se você também concorda que essa aula será uma aula maravilhosa para a glória de Deus. Mas para você planejar a sua aula, fica aqui a dica. Você precisa ter em mente qual é o objetivo da aula. O que é que eu quero que meus alunos alcancem através daquilo que eu vou ensinar, através das dinâmicas. E fica aqui com a gente que nós temos sugestão de dinâmica, temos sugestão de como você contar essa história, temos sugestão de como você fazer uma conclusão dinâmica e com uma atividade para aplicar o conteúdo na vida das crianças. Então, planeja aí, tendo em vista, tendo em mente qual é o objetivo da aula. E o objetivo sugerido pela nossa revista é destacar que Deus honra aqueles que são fiéis e obedientes à sua palavra. E aí, tia e tio, você está sendo fiel? Você está sendo obediente à palavra de Deus? Os seus juniores estão ouvindo isso em você? Você está sendo esse exemplo? Então, glória a Deus. Deixa aqui nos comentários, glória a Deus. Eu estou sendo um exemplo. Ou então, preciso melhorar. Sempre podemos melhorar um pouco mais, não é mesmo? Mas Deus vai nos ajudar. E quanto mais conhecemos a palavra, melhor será para fazermos isso. E para você receber os seus alunos de uma forma muito intencional, eu recomendo que você faça aí uma decoração na sua sala de aula. Leve aí papéis dourados, coloque aí nas paredes, faça desenho de palácios. Você pode colocar também tecidos amarelos simbolizando ouro, riqueza. Embrulhe aí algumas caixas simbolizando barras de ouro. Isso tudo dá uma atmosfera de riqueza em sua sala de aula, simbolizando como era na Babilônia. A Babilônia era uma nação muito rica, muito próspera naquele período. E você vai criar esse ambiente para que os seus alunos se sintam envolvidos em sua aula. Recomendo também que ao receber os seus alunos, você leve um cartaz, vou deixar aqui um modelinho, mas você vai colocar, com sejam bem-vindos à Babilônia, a terra dos desafios. E aí você vai despertar a curiosidade deles. Por que a terra dos desafios? E você vai contar aí durante a sua aula por que era um lugar de desafios. Após você receber os seus alunos com muita alegria, com muito entusiasmo, você pode estar fazendo a oração com eles utilizando a nossa sugestão da caixa de oração. Então, cada semana vocês escolhem uma forma de utilizar a caixa da oração. Um aluno faz a intercessão apresentando toda a caixa, ou então você pede para cada um tirar uma fichinha de lá de dentro e orar por aquele pedido específico. Fica a seu critério. Após você fazer a oração, você pode dar continuidade fazendo um momento da chamada. Escolha o seu ajudante do dia, coloca um crachá bem bonito dele. Maísa, bota aqui o modelo do crachá. Faça um crachá bonito, coloque em seu aluno. Isso tudo ganha aí a atenção da sua classe. Outro detalhe importante: faça o preenchimento da frequência. Inclusive nós temos, eu já coloquei aqui em vídeos anteriores, nós temos um álbum de figurinhas que criamos para que você possa estar controlando a frequência da tua turma e melhorando essa frequência, incentivando seus alunos a não faltarem nenhuma EBD, senão eles não vão ganhar as figurinhas para preencher o álbum e ganhar um brinde no final do trimestre, tá bom? Mas eu vou deixar aqui também um modelo
Se você quiser adquirir, você entra no nosso grupo de informações aqui na descrição do vídeo. Aqui embaixo, ó, onde tem o nome do vídeo, tem um link para você ser direcionado lá para o nosso grupo no WhatsApp. E aí você receber todo o nosso suporte, tá bem? Vamos lá. Depois que você chamar os seus alunos, aqueles que estão presentes, você pode orientar que eles possam estar respondendo com eu obedeço a palavra. E aqueles que estão ausentes, eles podem estar respondendo, será que ele obedece a palavra? Ou será que ela obedece a palavra? São formas de você envolver o tema da lição durante toda a sua aula. Já no momento de colher as ofertas, você precisa também relacionar com o tema. Você pode abordar para eles o seguinte: Daniel, ele ofereceu a sua vida, ele abriu mão de suas vontades, daquilo que todo mundo fazia para agradar a Deus. Ele se ofertou a Deus, ofertou a sua vida para servir a Deus, com muita alegria e com muita dedicação. E nós podemos também oferecer a Deus aquilo que nós temos através das nossas ofertas. Então, coloque aí uma caixa decorada, você pode decorar essa caixa em forma de uma barra de ouro, por exemplo, para colher as ofertas dos seus alunos de uma forma intencional. Após você fazer esse momento do ofertório, faça então a apresentação do tema. E eu já tenho dito aqui, vou repetir, não precisa já chegar anunciando o tema. Você pode criar um ambiente de curiosidade para despertar o interesse dos alunos em prestar atenção na sua aula e principalmente no descorrer deste tema. Você pode perguntar, por exemplo, já aconteceu de você estar em uma situação difícil e não saber o que fazer? Quando tem uma prova ou um desafio na escola, por exemplo, você se lembra de pedir ajuda a Deus? Tem alunos que se lembram logo de pescar, né? Não é o caso dos seus juniores, não, em nome de Jesus. Mas vocês se lembram de pedir ajuda a Deus, de orar, de pedir a Ele que abra o entendimento de vocês, de fazer vocês lembrarem do que foi estudado? Então você já se sentiu sozinho por ser diferente das pessoas, por fazer escolhas diferentes, por fazer o que é certo? O que você faria se você estivesse em um lugar onde todos pensassem diferente de você e agissem diferente de você? Ou seja, fazendo coisas erradas, pensando de forma errada. O que é que você faria? Você tem algum lugar que você frequenta que costuma aparecer com essa situação que eu estou descrevendo? Se alguém muito influente, se alguém muito poderoso chegasse para você e te pedisse para fazer alguma coisa errada, você iria obedecer? Será que você está conseguindo ser fiel a Deus, mesmo distante da sua casa, mesmo distante da sua igreja, distante dos seus pais, distante das pessoas que te cercam, que servem a Jesus? Será que em lugares como a escola, por exemplo, onde tem pessoas que não servem a Deus, vocês estão sendo fiéis a Deus? Estão dando exemplo? Você acha importante ser fiel a Deus, mesmo quando as pessoas não estão vendo? Você acha que Deus fica feliz com isso? Então hoje nós vamos aprender sobre um jovem muito corajoso chamado Daniel. Ele era profeta e mesmo sendo levado para um lugar distante, um lugar onde as pessoas tinham hábitos diferentes, costumes diferentes, ele escolheu servir a Deus, obedecer a Deus e fazer aquilo que agradava ao Senhor. E Deus honrou a sua fidelidade. Então por isso que o tema de hoje é sobre o profeta do cativeiro babilônico. E logo em seguida, após você apresentar esse tema, você faz a leitura base explicando para eles que essa história vai se passar no livro de Daniel. E está lá no capítulo 1, os versículos base para esse tema de hoje, está no capítulo 1, do versículo 1 ao 21, e também no capítulo 2, do versículo 26 ao 49. Faça aí a leitura na Bíblia Sagrada para os seus juniores ou junto com os seus juniores. E em seguida, faça também a leitura do Memorizando. Memorizando está no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, a parte B, que diz assim: pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. E coisa boa, hein? EBD, Escola Bíblica Dominical, é memorizar versículos, ensinar a Bíblia Sagrada, ensinar a Palavra de Deus. Então, para esse momento do Memorizando, comece perguntando para eles o que é respeitar e o que é desprezar. Quando é que a gente respeita alguém? Quando é que a gente despreza alguém?
Pergunta aí rapidamente para eles e logo em seguida faça aí uma reflexão com eles, mostrando 2 cartazes, mas eu vou deixar aqui o modelo, um cartaz com comidas saudáveis e outro cartaz com comidas industrializadas, comidas que não são as melhores escolhas, que não são saudáveis. Logo em seguida você vai pedir para que as crianças possam mencionar quais desses alimentos que eles mais gostam de comer, qual que eles devem evitar comer e qual que eles devem aumentar a quantidade de ingestão. Você também pode ler com eles o versículo mais uma vez e logo em seguida apresentar aí o porquê que nós não devemos nos alimentar com alimentos que não fazem bem para o nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar muito bem dele. E você também pode fazer a leitura do versículo deixando algumas lacunas, ou seja, não falando algumas partes do versículo, algumas palavras, para que eles possam completar. E aí dessa forma eles vão estar entendendo qual é o significado do versículo e também memorizando o versículo. Apresente rapidamente a história de Daniel. Explique que ele e os seus amigos eles foram morar no palácio de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e lá eles precisaram escolher entre respeitar a Deus, entre honrar a Deus, seguindo ali aquilo que foi ensinado para eles desde que eles eram pequenos, ou então obedecer ao rei Nabucodonosor, comer as iguarias do reino, ou seja, comidas que Deus não se agradava, que ia contra os ensinamentos que eles tinham recebido. Então eles teve a escolha entre respeitar a Deus ou desprezar a Deus. E aí é onde o versículo vai falar que quem respeita a Deus, Deus também, ele vai estar respeitando. E quem despreza a Deus, Deus também vai estar desprezando. E vocês têm feito o quê? Têm respeitado a Deus? As vontades de Deus, os ensinamentos de Deus, ou têm desprezado? Meu Deus do céu! Aperta aí a mente dos seus juniores para que eles possam refletir sobre as suas atitudes. Então, assim como nós escolhemos os alimentos que fazem bem para o nosso corpo e alimentamos o nosso corpo, devemos fazer escolhas boas para alimentar o nosso espírito, a nossa comunhão com Deus. Foi isso que Daniel e os seus amigos, eles fizeram, eles rejeitaram as coisas que não agradavam a Deus e buscaram respeitar, obedecer aquilo que agradava ao Senhor nosso Deus. Maravilha! Logo após você fazer esse momento aí do memorizando, faça também o momento do louvor. Anota, pega papel e caneta aí e já anota, tá bom? Daniel, o profeta de Projeto Vida Nova, obedecer de Crianças Diante do Trono e Quem Ama Obedece de Os Oliveirinhas. Que coisa maravilhosa! Já anotou tudo? Então, bênção pura sem mistura. Vamos para a parte da nossa dinâmica. E o tema da nossa dinâmica é quem decifra o enigma. Eu tenho certeza que os seus juniores vão amar participar dessa dinâmica. É curtinha, mas é muito boa. Mas antes de eu te falar sobre a dinâmica, deixa eu te fazer um convite muito especial. Você tem interesse em adquirir esse nosso material de forma de vídeo, em forma impressa, em forma de PDF? Então, se você tem interesse, assista esse vídeo para você entender melhor como funciona e quais são os benefícios da nossa assinatura como membro VIP. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. É uma benção! E fica tranquilo, se você tem interesse, entra aqui na descrição do vídeo, não é em nenhum outro lugar. Aqui na descrição do vídeo tem um link que vai te direcionar lá para o nosso WhatsApp. É lá no nosso WhatsApp, no nosso atendimento, através do nosso grupo de informações, que você vai fazer a sua assinatura como membro VIP e vai receber todo o nosso suporte. Em relação ao valor, fica tranquilo, crente. É
apenas a Coca-Cola do mês. Então, ao invés de você tomar Coca-Cola e prejudicar a sua saúde, você vai investir um valor muito acessível no nosso suporte e vai ser abençoado em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, então, dando continuidade com a nossa sugestão de dinâmica. Como eu falei, o tema da nossa dinâmica é quem decifra o enigma. Você vai levar dentro de uma caixinha, dentro de um envelope, algumas peças de Lego, ou então você pode confeccionar essas pecinhas com papel cartão, ou então com EVA, você pode fazer também aí com papelão, fica a seu critério. Mas você vai colocar aqui um modelinho, ó, você vai confeccionar alguns quadrados, e esses quadrados você vai levar eles separadinhos, como peças de montar. E você vai colocar dentro da caixinha, dentro do envelope. Em um outro envelope, você vai nomear ele com a resposta de Deus. Você vai colocar no envelope assim, ó, resposta de Deus. E dentro desse envelope, você vai colocar o modelo do seu enigma. Por exemplo, mas eu vou colocar aqui, eu escolhi que fosse o desenho de uma cruz. Você vai colocar esse desenho da cruz dentro desse envelope. Vai levar em segredo, porque é a resposta de Deus. Você vai convidar algumas crianças, ou então você vai colocar sobre a mesa e convidar todas as crianças para se aproximarem, dizer para elas que aquelas peças ali formam um desenho, formam um objeto, formam um símbolo, e que eles precisam montar corretamente. Que eles vão perguntar, mas forma o quê? Não sei, não posso falar, é um enigma. Vocês têm que tentar acertar. Tenta ver aí o que é que vocês conseguem formar com esses quadradinhos. Eles vão tentar formar um quadrado, eles vão tentar formar uma casa, enfim. Eles vão usar a criatividade deles. E você não vai falar nada. Depois, você vai chamar um aluno e vai falar para ele. Quando você tem dificuldade em um desafio, sabia que você pode orar e pedir ajuda a Deus? Ora aí e pede ajuda a Deus. Aí ele vai orar e vai pedir ajuda a Deus. Logo em seguida, você vai pegar o envelope com a resposta de Deus e vai entregar na mão dele. E ele vai poder abrir e olhar o que é a resposta do enigma. Qual o desenho que ele deve formar com aqueles quadrados. E aí ele vai lá e vai formar corretamente. Você vai parabenizar e você vai dizer para a turma, você vai demonstrar para a turma que quando nós temos alguma dificuldade, nós podemos pedir ajuda a Deus. Então, após a oração, ele teve a resposta de Deus. Mostra aí o envelope para eles. Diga que Daniel, ele não era o mais forte. Daniel, ele não era o mais famoso. Daniel, ele não era o mais influente. Mas quando ninguém conseguiu decifrar o enigma do sonho do rei, quando ninguém conseguiu resolver aquele quebra-cabeça, aquele enigma, Daniel, servo do Senhor, lembrou de Deus, foi orar, pediu ajuda para Deus e Deus deu a interpretação do sonho do rei. E aí foi que Daniel conseguiu resolver o enigma do sonho do rei. Deus, ele pode e ele vai nos ajudar nas nossas situações todas as vezes que nós pedimos a sua ajuda. Então lembre-se, com a ajuda de Deus, se nós orarmos e buscarmos a Ele, nós vamos ter a solução para todos os nossos desafios. Você gostou da dinâmica? Vai fazer com a tua turma, vai ser bem rapidinho, tá bom? Deixa aqui nos comentários se você vai executar aí na sua sala de aula. Em seguida, você pega essa deixa para começar aí agora a explorar o assunto da aula de hoje, a falar sobre o profeta Daniel. Você pode começar, por exemplo, falando com eles quem foi o profeta Daniel. Explique que Daniel foi um profeta bíblico muito importante, cujo nome significa Deus é o meu juiz. Olha que significado lindo do nome de Daniel. Tem alguém na sua turma que tem o nome de Daniel? Algum dos seus alunos se chama Daniel aí na sua EBD, na sua escola bíblica dominical? Deixa aqui nos comentários. E aproveita e pergunta para ele se ele sabia que o significado do nome dele era esse. Deus é meu juiz. Explica para eles que esse profeta Daniel, ele tem um livro na Bíblia com esse nome, que foi o livro que nós lemos, que é Daniel. Vai falar, vai contar a história do próprio profeta Daniel. E esse livro está no Antigo Testamento. Daniel, ele viveu aproximadamente entre os anos 620 a 530 antes de Cristo, ou seja, antes de Jesus vir para viver aqui na Terra como homem.
Daniel ele já tinha vivido, tá bom? Explica aí para eles. Daniel era um jovem judeu, da tribo, no caso de Judá, lá da tribo do sul. Você pode inclusive buscar lá, mostrar na parede se você pregou o quadro da primeira, segunda aula, mostrar onde era a tribo de que Daniel fazia parte, o reino que Daniel fazia parte. Lembrar também da aula passada que nós falamos sobre o exílio, né, do povo lá para Babilônia. E aí você mostra que ele foi também, você pode mostrar o mapa, mas eu vai colocar aqui. Mostra aí o mapa, explica que ele foi levado, ele foi um dos prisioneiros que foi levado para Babilônia nesse momento da invasão da Babilônia lá em Jerusalém. E Daniel foi levado junto com seus amigos para Babilônia. Explique também que, mesmo vivendo em um país estrangeiro, Daniel permaneceu fiel a Deus, mantendo seus costumes e recusando participar de hábitos pertencentes àquele povo. Daniel ele se destacou pela sua sabedoria, inteligência e especialmente pela fidelidade e obediência a Deus. Esse é um dos maiores exemplos que nós temos da vida de Daniel. Mostra aí esse cartaz, tá bom? Mas você vai colocar aqui falando um pouco sobre a vida de Daniel e mostrando também sobre isso. Ele profetizou durante 70 anos lá na Babilônia, servindo sobre os reinados de Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro. Então foram aí alguns reis que ele serviu. E para você fazer a continuidade da contação da história, já que você já fez a introdução falando um pouco sobre a vida dele e quando ele profetizou, você vai agora para um momento onde eles vão participar ativamente dessa contação, que é uma dramatização. Quando você vai fazendo as falas do narrador, contando a história, os seus alunos, eles vão interpretando cada personagem de acordo com o que você está lendo. Então você não precisa dar para eles falas específicas, não. Eles vão apenas fazer os gestos, a encenação, de acordo com aquilo que você está falando. E tenho certeza, eles são ótimos nisso. Deixe seus alunos usar aí a criatividade. Então apresente para eles aí o cenário e separe também quem é que vai representar cada personagem. Você pode escolher uma criança para representar Daniel, outro Ananias, outro Misael e outro Azarias. Ou seja, em uma linguagem aí com os outros nomes deles, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Você também vai pedir que os demais alunos possam estar representando os outros jovens da Babilônia. Você também pode escolher um para representar o rei, tá bem? E aí você faz o personagem do narrador. Você pode levar um prato de comida com comidas saudáveis e outro com comidas que não são saudáveis. Aí você pode levar salgadinho, você pode levar algum biscoito recheado. E aí no final não permita que eles comam não, viu? Não vá pra lá da porcaria para as crianças comerem não, é só para ensinar. Mas em outro prato você coloca aí frutas e essas aí você pode permitir que os seus alunos possam degustar, tá bom? Leva suco de uva para simbolizar o vinho que os jovens que eram da Babilônia tomava, na verdade, e leve também água para poder os que eram Daniel e seus amigos, né, que eram os jovens judeus, poder estar tomando, representando essa parte. Você pode também montar essa mesa e aí eles vão usar no momento da interpretação dos personagens. Se você não conseguir levar os itens, os alimentos, é bem mais interessante levar os alimentos, mas caso você não consiga, você pode levar a imagem desses alimentos. Vai funcionar muito bem também. Oriente aí os alunos que eles vão estar fazendo a dramatização enquanto você narra a história. E você pode começar narrando, falando que muitos anos atrás, um rei muito poderoso chamado Nabucodonosor, e aí o aluno que está representando Nabucodonosor faz aí a representação de que era forte, de que era mau. Ele vai fazendo a interpretação dele segundo o que você está lendo, tá bem? Então, esse rei invadiu Jerusalém e levou muitos jovens inteligentes para morar na Babilônia. Entre eles estava um jovem chamado, e aí deixa que eles respondem com toda a voz aí, com toda a alegria, Daniel. Exatamente, aí Daniel vai se apresentar, vai mostrar que é ele. Você pode inclusive pedir para os alunos que representam os demais jovens,
da Babilônia, pegar os 4 alunos que representam Daniel e seus amigos e levar para um determinado lugar, fazendo a encenação dessa parte aí do exílio. Continue com a narrativa falando que Daniel tinha 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, e eles também decidiram ser fiéis a Deus. Aproveite para perguntar aí para eles, viu? Se vocês estivessem no lugar de Daniel e dos seus amigos, vocês escolheriam fazer o que é certo ou vocês iriam ceder e fazer o que era errado porque estava todo mundo fazendo o que era errado? Como é que seria o comportamento de vocês? Como é que tem sido o comportamento de vocês na escola, por exemplo? Na rua, no meio dos coleguinhas que não servem a Jesus? Pergunta aí para os seus juniores, viu? EBD é levar os juniores a refletirem sobre as suas práticas de vida e analisarem se estão de acordo com a palavra de Deus. Explique para eles que assim como Daniel, nós também podemos e devemos fazer boas escolhas na escola, na rua, com as nossas amizades, com os nossos familiares, mesmo que os nossos familiares não sejam cristãos, não sirvam a Deus ainda. E Deus, ele honra a quem faz as escolhas certas. Dê continuidade falando que o rei ofereceu comidas deliciosas no palácio, mas que não agradavam a Deus. Explique que aquelas comidas não eram simplesmente industrializadas como essa que você colocou aí, mas eram alimentos que eram proibidos para o povo judeu. Eles já tinham esse conhecimento, esse ensinamento. Então eles escolheram não se contaminar, não provar daquelas iguarias. E aí o rei pode fazer a fala aí de que eles devem comer tudo. Comam tudo. E aquele que representa Daniel pode estar falando: não, majestade, nos permita apenas comer frutas e legumes e beber água durante 10 dias e depois o senhor vai ver e vai fazer a comparação como nós estamos e como os demais jovens estão. E aí o rei autoriza e permite que Daniel e os amigos se alimentem só das frutas. Você pode inclusive permitir aí que eles finjam que estão se alimentando, ou até mesmo, se forem frutas, permitir que eles possam estar ali pegando um pouquinho e colocando na boca. Não muito, para não cortar esse momento aí da apresentação. A intenção não é fazer uma refeição, tá bem? E aí logo em seguida você dá continuidade falando 10 dias depois, e aí o rei vai estar aí chegando, se aproximando de Daniel e os amigos para ver como eles estão. Eles estavam mais saudáveis de que todos os outros. Deus honrou a fidelidade deles. E aí o rei se aproxima e faz a vistoria, e Daniel, e olha, os amigos fazem que estão bem fortes, e aí os outros que estão mais fraquinhos, menos, formosos, mostrando que essa parte da narrativa está coerente. Pergunta aí para eles como tem sido as escolhas de vocês. Tem sido escolhas que agradam a Deus ou tem sido escolhas que entristecem a Deus? Hoje, quando alguém oferece algo de errado para vocês, por exemplo, colar na prova, meu Deus do céu, será que seus juniores colam na prova? Será que seus juniores copiam o conteúdo todo lá do chat GPT para não estudar para a prova? Meu Deus, pergunta a eles aí na sua sala de aula, viu? Então pergunta para eles, quando alguém chamou vocês para mentir, para desobedecer, para filar aula, o que é que vocês escolhem? Vocês fazem o que o povo está chamando, os amigos estão chamando para fazer errado? Ou vocês escolhem fazer o certo? Devemos escolher, como Daniel e os seus amigos, obedecer a Deus, mesmo que ninguém veja. Devemos escolher obedecer a Deus. Continue a narrativa. O rei teve um sonho muito estranho e ele queria que alguém contasse o sonho e explicasse o significado. Deixa aí claro para eles que o rei não chegou já contando o sonho, não. Ele queria que os magos ali dele, os adivinhos dele, descobrissem o que é que ele sonhou e qual foi o significado. E aí agora, quando chamou essas pessoas, esses sábios, eles não conseguiram, é claro. E aí ele disse, olha, se não conseguirem descobrir, pode matar todo mundo. E Daniel ficou sabendo, e Daniel se apresenta para o rei e diz, rei, espera, deixa eu tentar. E aí o que é que Daniel fez? Daniel fez, como nós já falamos lá no momento da dinâmica,
Daniel, ele foi orar e pedir direção a Deus. E Deus, como na dinâmica, revelou para ele todo o mistério. Como a gente fala aí, os pentecostais, desenrolou o rolo. Oh, coisa boa é quando a gente vai orar, pedindo orientação a Deus sobre uma situação e Deus nos mostra, não é? Que coisa maravilhosa. Deixa aqui nos comentários se isso já aconteceu com você. Você estava em dúvida sobre uma situação, tudo parecia muito difícil de você compreender. Tudo parecia muito difícil de você entender qual era o caminho certo, qual era a escolha certa. E você orou pedindo a Deus e Deus te deu direcionamento, Deus clareou as coisas e você conseguiu enxergar de uma outra forma. Deixa aqui nos comentários se já aconteceu isso com você. Comigo já aconteceu e acontece sempre. Deus, ele é misericordioso conosco. Que coisa boa é ser fiel a Deus, porque ele também é fiel para conosco. Pois bem, conte de preferência aí um pouquinho do seu testemunho para seus juniores, para eles verem que isso é real, que aconteceu com Daniel e acontece conosco também. Então pede para Daniel ir lá num cantinho e orar pedindo direção a Deus. E aí depois volta, se apresenta para o rei e você pode entregar um cartaz como esse aqui, ó, que representa o sonho do rei. E Daniel, ele vai falar, ó rei, você sonhou assim, um homem como esse, com a cabeça de ouro, e aí vai colocando cada parte e o que cada parte significa. Então, de madrugada, Deus revelou o sonho a Daniel. E Daniel se apresentou para o rei e fez a interpretação correta. E aí, Daniel pode usar a fala, ó rei, Deus mostrou que o seu trono é forte como ouro, mas virão outros depois. Deus é o único e verdadeiro Rei dos reis. E então o rei fica surpreso e reconhece que Daniel tem um contato diferente com Deus e que o Deus que Daniel serve é o verdadeiro Deus. E ele reconhece isso e coloca Daniel como um chefe sobre toda a província. Ou seja, Daniel passa a ser alguém com uma autoridade semelhante à autoridade do rei, abaixo do rei, claro, mas com uma autoridade muito alta dentro do reino. Olha que coisa maravilhosa, mesmo quando a gente não tem nenhuma pretensão, quando a gente não tem nenhuma intenção, mas nós nos mantemos fiéis a Deus, Deus, ele nos honra de diferentes formas. Talvez você na escola, explica aí para os seus juniores, você está vendo todo mundo mentir para o professor, todo mundo colar na prova, mas você está se mantendo fiel. Tenha certeza, Deus, ele vai te honrar, Deus, ele vai te ajudar. Em algum momento que você nem imaginar, você vai ver Deus te honrando, você vai ser colocado em uma posição de alguém diferente, porque você temeu ao Senhor, você agradou a Deus. Então, quando tem uma prova, quando tem um desafio, ore, busca ajuda a Deus. Se apresente diante de Deus, que Deus, ele vai te dar a solução. Explica para eles a última parte, que é o que acontece depois da interpretação. Os anos se passaram, Daniel continuou fiel a Deus, ele lia as escrituras e orava 3 vezes por dia, e mesmo com leis contrárias, tá bom? Ele decidiu continuar sendo fiel a Deus, assim como seus amigos. E em seguida, Daniel pode fazer uma oração, se ajoelhando e pedindo a Deus: Senhor Deus, nós te pedimos perdão, porque nós pecamos, mas nós precisamos da tua misericórdia. Perdoa o teu povo e restaura Jerusalém, restaura a nossa nação. E Deus ouviu, e Daniel, ele vai profetizar também sobre a restauração de Israel. Daniel vai profetizar sobre muitas outras coisas que não dá tempo da gente falar tudo na aula de hoje, mas deixa claro aí para os seus alunos que Daniel, inclusive, profetizou sobre coisas que aconteceriam no final dos tempos. Isso é maravilhoso. Isso é muito honroso. Ao final, explique que Daniel, ele foi fiel, mesmo em um lugar difícil, mesmo quando ninguém estava olhando, mesmo quando parecia perigoso continuar sendo fiel a Deus, Daniel, ele escolheu ser fiel a Deus. E por ser fiel a Deus, Deus o honrou. Então, explica para eles: olha, juniores, vocês precisam continuar sendo fiel a Deus onde quer que vocês estejam. Deus está vendo vocês e ele honra aqueles que são fiéis.
E para concluir, você pode entregar aí algumas plaquinhas para os seus juniores. E nessas plaquinhas você vai colocar frases como: eu escolho obedecer a Deus na escola, eu oro todos os dias como Daniel, mesmo quando ninguém vê, eu faço o que é certo. Você vai colocar em cada plaquinha uma frase, vai entregar para os seus alunos e eles vão estar levantando um por vez a sua plaquinha, ou então ficando de pé e levantando a sua plaquinha e fazendo a leitura daquilo que está na sua plaquinha. Porque aí você vai estar fixando na mente e no coração deles que eles precisam ter essas boas atitudes, como Daniel, precisam fazer boas escolhas, vão ser aplicações práticas na vida, no dia a dia deles, de como eles precisam fazer boas escolhas, mesmo que ninguém está vendo. Então, coloca aí na plaquinha, ó, eu não colo na prova, porque eu sou temente a Deus. Que coisa maravilhosa! E ao final, todos juntos podem estar falando aí com uma só voz, com muita alegria, com muito entusiasmo. Queremos ser como Daniel, fiel a Deus em todo tempo e em todo lugar. Glória a Deus! Deixa aqui nos comentários você também, tio, se você quer ser fiel a Deus em todo tempo e em todo lugar. E não esquece não, faz a atividade da revista para fixar ainda mais o conteúdo na mente e no coração dos seus alunos. E ao final, anuncie para eles que na próxima aula nós vamos estar estudando sobre Oséias, o profeta da redenção. Oséias, o profeta da redenção. E encerre com uma oração pedindo a Deus que possa nos ajudar a ser fiel a Ele, a sermos obedientes, corajosos e sempre honrar a Deus em nossas escolhas, através das nossas escolhas. E eu quero agradecer a Deus por sua vida. Muito obrigada por estar conosco mais uma vez. Não sai do vídeo sem deixar o seu joinha, não sai do vídeo sem se inscrever se você não se inscreveu, sem compartilhar com outras pessoas e sem deixar aquele comentário, nem que seja com a paz do Senhor, tá bom? Confio que você vai fazer isso, viu? Já te agradeço. Muito obrigada. A paz do Senhor Jesus e tchau, tchau! Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, curso básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.